Recentemente fez um ano que eu tenho meu PC gamer e no vídeo de hoje eu decidi mostrar para vocês ele, como está o meu setup e também um pouco de gameplay aí mostrando os jogos que eu estou jogando atualmente. Então, bora comigo que esse vídeo vai estar maneiro. Antes de ir para os jogos, eu quero falar com vocês sobre as configurações do meu PC e sobre a minha experiência com ele nesse um ano, né? Então, primeiramente, aí falando do meu setup, eu montei ele na Terabyte e as configurações dele basicamente é um Ryzen 5 7600, 32 GB de RAM DDR5 rodando a 4800 e tem uma RTX 4060 Ti de 8 GB nele. Então, o computador aí que ele dá conta do recado, né? Falando aí dos jogos atuais, mas não é um PC high-end. Eu acho que é assim que se fala, né? Não é um PC top de linha, mas ele tá ali no intermediário bem interessante, né? Talvez até um intermediário avançado, dependendo ali do ponto de vista. Porque se a gente se basear nos youtubers gigantes, esse PC é uma merda. Mas se a gente se basear na realidade do brasileiro, esse PC tá top dos top, né? Por assim dizendo. Mas enfim, pelo menos baseado no meu contexto aqui dos amigos que eu conheço, o meu tá sendo o mais potente aí da rapaziada. E dos periféricos, né? Eu tenho um LG Ultra Gear 27GN, se eu não estou enganado, que é o meu monitor. Eu tenho o microfone que agora é aquele BM800, mas já usei o Fifine A2. Meu teclado é o Husky Hailstorm, que é um teclado muito bom também. Meu mouse é o Logitech 350 e minha cadeira gamer é a XT Racer Speed, a XTS 120, tá? Falando já do setup, pô, minha cadeira gamer, ela era muito boa, mas ficou uma bosta depois que eu me mudei pela primeira vez, porque na viagem ali, na mudança, né, no carreto, ela acabou ficando mole, então ela ficou dando uns estralos, ela quebrou ali umas peças, enfim, foi um desastre total, mas a cadeira é muito boa, se você não se mudar sem desmontar ela, né, igual eu, cabaço, fiz, mandei ela montada, me ferrei. Ela é uma opção muito boa e é de entrada ali, por assim dizendo, né? O meu teclado Hailstorm, eu vou fazer um shorts específico dele, mas ele é um teclado muito bom, eu gostei bastante dele. Eu tive um problema com ele, tá? No segundo dia ele parou de funcionar umas 4 teclas, mesmo eu tentando limpar o switch e trocar eles pelo aqueles reserva, não funcionou, era um defeito crônico aí daquele teclado que eu tinha. Eu fui muito tranquilo, eu mandei trocar, eu solicitei o reembolso, fui nos Correios, mandei e no dia seguinte já estava recebendo um teclado novo e perfeito, que é o que eu tô até agora. Teclado muito bom, só tive esse azar, mas resolveram super rapidamente aí, me deram todo esse respaldo aí à loja. Falando do monitor, o monitor também é excelente, nunca tive nenhum problema com ele, não tenho o que falar. E dos microfones aí eu tô testando aí, tentando achar um microfone interessante para as lives, para os vídeos que eu ainda não encontrei. Esse BM tá me quebrando um galho agora com a mesinha de som, mas ainda não é muito interessante. Talvez eu migre futuramente para aquele Fifine AM8, que é bem conhecido aí pela rapaziada no YouTube. Mas enfim, cara, esse computador gamer aqui, ele tá sendo muito interessante para mim. Eu consegui jogar aí todos os jogos que eu quis. Alguns, obviamente, tendo que colocar a configuração no baixo, ou entre um médio e baixo, se o jogo for muito pesado ou muito mal otimizado. Que vocês sabem, os jogos atualmente têm vindo puta mal otimizado, e aí a gente que lute, né? Mas assim, falando dos jogos otimizados, tal, ele roda tudo no épico, ultra, tudo tranquilo, ray tracing. Então assim, ele dá super conta do recado. O que vai capar ele daqui a algum tempo vai ser a placa de vídeo, por ela só ter 8 GB de RAM. E agora os jogos estão exigindo mais. E para outros jogos vai ser o processador, mas assim, eu consigo pegar um kit upgrade aí super tranquilo e deixar ele mais potente ainda, só mudando ali o processador, ou, se for o caso, né, só fazendo uma migração de placa aí para 4070, por exemplo, saindo da linha 4060 já vai ser o suficiente aí para eu tancar uns bons anos aí, sei lá, uns 5 anos, não sei, posso estar viajando. Mas enfim, a experiência com o PC tem sido massa demais, eu tenho gostado bastante. Valeu a pena a minha aquisição. Antes eu jogava no notebook gamer que eu tenho, né, que é o Dell G15. Ele quebrou muito galho, foi com ele que eu comecei o canal, que eu comecei as lives, então eu até uso ele como segundo monitor atualmente, né? Não quis comprar outra tela para ter uma utilidade para ele, senão ele vai ficar
sem utilidade, aí não faz sentido, teria que tentar vender ele ou alguma coisa assim, e eu não quero, não tenho interesse, então estou usando ele como segunda tela aí nos momentos de live, ou quando eu quero jogar e assistir, como eu estou fazendo aí no vídeo que vocês estão vendo. Mas chega de enrolação, agora eu quero falar aí um pouquinho dos jogos que eu tenho jogado. Um deles é esse que vocês estão vendo a gameplay até agora, que é o Expedition 33. Esse jogo é um lançamento aí, ele lançou acho que há 2 dias, e é um jogo incrível, rapaziada. E ele tá na Game Pass, tá? Todos os jogos aí eu tô jogando pela Game Pass. Esse jogo ele é um jogo de turno, mas ele é inovador. Tipo, ele não é aquele jogo de turno chato, eu odeio jogo de turno, mas esse jogo de turno me pegou. Porque ele não fica muito ali no turno, sabe? Ele tem algumas coisas únicas ali, como ritmo, tipo Hi-Fi Rush, ele tem uns elementos ali muito difíceis, os boss são muito difíceis, então puxa um pouco ali para dificuldade de jogos mais hardcore. Então é muito interessante, cara. Esse jogo é muito interessante. Ele furou a bolha aí, tanto com a sua gameplay quanto com a história e tudo mais. É um jogo muito incrível, vale a pena aí vocês se arriscarem no Expedition 33, né? Eu acho que é assim que se pronuncia em inglês. Mas enfim, jogaço demais, vale a pena. O PC também vale a pena. Eu vou deixar aqui o site na descrição onde eu montei o PC, caso vocês queiram fazer uma simulação ali do PC de vocês também. Demorou? Então, vamos ao próximo jogo, que o próximo jogo é incrível também, que vai me dar muita nostalgia e muita saudade do meu passado. O segundo jogo aqui da lista, eu não tô jogando ele, tá? Já faz muito tempo que eu não jogo, mas hora ou outra eu baixo só para ver as atualizações novas, jogo ali um dia e depois desinstalo, que é o caso do GC, né? O Grand Chase. Esse jogo aqui marcou a minha infância, né? Esse jogo eu jogava na Lan House, então a época da Lan eu era super viciado, graças ao meu irmão, né? Ele foi o primeiro viciado no GC e aí ele me trouxe aí para esse mundo, me ensinou a jogar, e aí a partir dali ferrou, que a gente jogou esse jogo, sei lá, uns 6, 7 anos seguida, até o jogo morrer, e depois de muitos anos ele ressuscitou, mas aí já não vira, já não é tão interessante como os jogos atuais, né? Mas enfim, mesmo que esse jogo não seja legal, tão legal assim, né, para os dias atuais, ele é um jogo muito importante para mim que tem aquele peso nostálgico mesmo, o peso de tipo, putz, eu passei anos da minha vida jogando isso, eu já fiz eventos, eu vi personagens sendo lançados, missões sendo lançadas, tudo mais, eu acompanhei o crescer, o nascimento ali do jogo até o momento que o jogo faleceu e agora o renascimento dele. Então é um jogo que cresceu, por assim dizer, junto comigo, né? Na época da LAN, eu era viciado ali em jogar com o LAS ou LES, depende ali de como você chama, não sei, eu sempre chamei de LAS, né? Meu irmão, ele sempre jogou de zero, e aí era muito da hora, porque cada um ali da LAN House tinha um personagem único ali, né? Tipo, ninguém jogava com o mesmo personagem, então era muito louco, porque cada um dominava um personagem, e na hora do X1 era épico, cara, era único. Você sair no X1 ali com seu personagem, sabendo todas as skills ali, combos dele, era muito da hora. E assim, eu gostava muito de jogar, depois lançaram a quarta classe não, a quarta habilidade, que era uma habilidade suprema, os eventos. Cara, esse jogo é incrível, 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 incrível. Se você nunca jogou, eu recomendo você baixar e jogar, só para você ter a experiência ali, tipo, de entender o que era o GC, né? O que é para nós players que já jogamos ele, né? E ali falando dos meus personagens principais, né? Nessa conta é a Army e o Laz e o Ryan, na verdade, mas assim, eu sempre preferi o Laz, e aí se eu fosse fazer um top 5 eu acho que eu colocaria o Laz, a Lin, a Holly, o Lupus, e agora eu fico na dúvida entre o Jin, entre o Sieghart, né, o Sieg. Tem o quinto lugar é complicado, que tem um Ronan também que eu gosto bastante. Mas enfim, o top 4 é esse aí, vai, o Las, a Holly, a Lin, e por aí vai, né? Mas assim, nessa conta aí eu decidi jogar um pouquinho com a Holly, para vocês verem.
Mas também, né, um dos motivos de eu ter upado nesse renascimento aí do jogo, eu ter upado o Ryan, é porque eu sempre gostei dele, sempre achei maneiro, mas nunca tinha jogado com ele. Eu upava o Laz, o Lupus, o Ronan, o Sieg, o Jhin, a Mary, a Ray, todos os outros personagens e nunca tinha upado o Ryan. E aí quando o jogo ressurgiu, eu falei, pô, eu vou jogar de Ryan. Vou me forçar a jogar de Ryan porque eu perdi a época do GC da LAN, nunca joguei com ele lá, por assim dizendo, e agora é a oportunidade. Né? Na época da Lan House a gente tinha um vício ali de colocar os personagens no level máximo. Tá? Então, se eu não me engano, primeiro era 70, depois virou 80, depois virou 85. Não sei se agora tem mais nível, mas assim, era muito louco. E aí eu sempre tinha uma meta, eu colocava um no máximo e depois vinha colocando todos no 60. 60 e pegando a quarta classe. E aí eu nunca chegava nos últimos personagens, que geralmente ali era o Ray, o Ryan, o Uno, que era personagem novo, a Edel. E aí agora no renascimento do jogo eu peguei o Ryan porque ele tem a habilidade de se transformar, então eu gosto pra caramba ali de se transformar, virar o lobo ou virar aquele, sei lá que bicho é aquele, parece um anjo muito louco. Então é um personagem muito massa ali que eu gostei bastante de jogar. E tem personagens novos também, né? Que tem ali a AI, ou AI, não sei, que é a mina do cabelo azul. Tem a mina que parece o Jin, só que a versão feminina, que foi a última que lançou, que é a mina das manoplas de fogo. E se eu não me engano, tem mais um personagem, só que eu tô esquecendo agora. Depois eu vou ver na edição aí. Mas enfim, lançou 3 personagens novos aí, muito massa. Então é isso que eu tô fazendo agora no GC. Eu voltei para ver o conteúdo novo, voltei para ver aí porque agora tem despertar dos personagens, isso não tinha na nossa época. Então eu vim aí rever e por isso que eu tô jogando e deixei nesse vídeo aí só para compartilhar com vocês, para ver se eu encontro também a fanbase de GC aí, para arranjar alguém para jogar um pouquinho, ou tirar um X1. Enfim, deixa seu comentário aí se você conhece esse jogo, se você joga ou se você vai jogar agora que conheceu aqui no canal, demorou? E por último, mas não menos importante, não poderia deixar de falar de Oblivion, né? Essa semana que passou aí nós tivemos 2 lançamentos, o Expedition e o Oblivion, e os dois estão na Game Pass e foi por isso que eu assinei a Game Pass e estou jogando os dois jogos aí, que são jogos incríveis. Esse Oblivion aí é da mesma franquia do Skyrim, que é muito famoso, mas eu nunca tive nenhum contato, nunca joguei nenhum Elder Scrolls. E esse é o 4 e o Skyrim é o 6, se eu não estou enganado. Mas assim, nunca joguei nada da franquia. Meu primeiro contato foi agora com o remaster de Oblivion. E eu tô gostando muito, muito, muito. É claro que não me despertou desejo de jogar os jogos originais lá, com os gráficos tudo cagado. Mas me deu interesse aí, me gerou interesse de continuar jogando esse jogo aí até zerar, até chegar em um ponto interessante da história e até mesmo aguardar por outros remasters ou remake da franquia Elder Scrolls, né? O povo tem pedido bastante o Skyrim, então pode ser que um próximo jogo seja, e eu já vou ter um contexto ali um pouco da franquia por ter jogado esse remaster aqui. E enfim, esse jogo é muito interessante. Eu estou bem viciado, eu estou dividindo meu tempo ali entre o Expedition e ele. E aí o mais interessante também é que agora eu estou usando bastante o meu Switch Lite e eu comecei a usar com o Oblivion naquela função de transferir ali a imagem do meu computador para a tela do Switch. Então eu coloco o Oblivion, pego o meu Switch, vou lá pro meu quarto, né? Meu PC fica aqui na sala, eu vou lá pro meu quarto, deito e fico jogando no Switch o Oblivion que tá rodando no PC. Então, assim, é muito massa. Eu tentei fazer isso com o Expedition, mas por algum motivo ele não é compatível com o controle, então eu não consigo jogar pelo Switch, eu consigo entrar no jogo e tudo, mas não consigo jogar. É como se ele não reconhecesse o controle. Mas, assim, muito massa. É o que tem feito eu jogar mais ainda o Oblivion, essa versatilidade que eu tenho por conta do Switch desbloqueado. E é, assim, muito incrível, cara. Esse jogo é muito bom. Não sei se vocês conheciam, se vocês jogaram, mas, assim, muito, muito louco, cara. Valeu muito a pena. Eu não gostava, nunca curti jogos assim em primeira pessoa, mas esse jogo, ele realmente foi bem impactante, assim, eu gostei bastante da ideia do jogo, dos gráficos do jogo, da jogabilidade mesmo, principalmente quando você entra em Oblivion, né, entra nos portais,
É muito bacana você sair passando guaça nos capeta, me sentindo Doom, cara, tipo isso, de só chegar e sair passando a espada da Umbra e ver os capetinha lá, os goblins, tudo se lascando. Muito massa, cara, muito massa. Além de bonito, a gameplay muito tranquila, só merece um grauzinho ali na otimização, igual o Expedition também, né? Mas já tem vários mods aí, eu que não quis baixar, que era esperar a própria empresa resolver esses BO, né, de má otimização. Mas assim, incrível, né? E para resumir o vídeo, fica aí, né, os meus agradecimentos a você que está assistindo os meus vídeos, você que vem aí do canal desde lá da antiga, tem muita gente ainda que hora ou outra aparece ali em um vídeo ou outro, ou em uma live ou outra, né, e comenta que é lá das antigas, da época que eu fazia live junto com meu irmão, pelo notebook. Então, assim, muito bacana, tenho evoluído aí, na minha vida pessoal, mas nosso canal também tem evoluído. É claro que eu gostaria que o nosso canal estivesse evoluindo em uma velocidade maior, né? Todo mundo aí que acompanha o canal sabe da minha dedicação, da minha rotina, de tudo que eu já fiz aí pelo canal, mas a vida é assim, né? Até trocando um papo de, entre aspas, né, homem para homem, assim, a vida é assim mesmo, a gente vai se frustrar, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente espera ou na hora que a gente espera, mas é importante a gente continuar, ter um objetivo e seguir sempre com foco no objetivo, né? Porque se a gente fazer só por fazer ou fazer achando que vai dar um retorno, não vai dar certo, a gente vai desistir, vai abandonar, mas quando a gente tem um objetivo, a gente prossegue ali em meio às adversidades, dá um jeito, a gente se anima, mesmo quando desanima, a gente acha um motivo para se animar e seguir em frente. Então a vida vai ser assim. Às vezes, né, você está assistindo esse vídeo aqui, eu falando do meu computador, um ano com o meu computador, mas assim, eu fui começar a ter essas condições, velho, né? Hoje eu tenho 24 anos, lá ele, mas assim, eu fui começar a ter essas coisas com 22 anos. E eu passei, assim, desde a infância até a adolescência ali, vendo todo mundo ter computador, tendo videogame, todas essas coisas, eu nunca tive. É igual esse ano eu fui comprar meu primeiro videogame da minha vida, né? Eu tinha o PlayStation 2, meu irmão teve o PlayStation 3, PlayStation 4, mas tudo era dele, que ele comprou, que ele tinha, né? De eu comprar, esse foi o primeiro computador que eu comprei, foi o primeiro console que eu comprei, né? O Switch Lite. E assim, agora que as coisas têm acontecido, então não fiquem aí se baseando no tempo dos outros, não se baseiem ali no que você vê na internet, se baseie em você, no seu melhor, na sua rotina, no seu contexto. Você sabe melhor do que ninguém o porquê você tem ou não tem alguma coisa, e com certeza um dia você vai conseguir, é só focar e um dia vai alcançar. Fechou? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aí, te convido a participar das lives lá na Twitch, 6 horas da tarde, todos os dias da semana, tá? De segunda a sexta. Os dias de final de semana eu não faço live. Mas enfim, muito obrigado. Te vejo aí no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu, falou, um abraço.